As pessoas acham que avivamento é uma coisa instantânea. Elas vão para um show e dançam e pulam e ficam suadas, fedorentas e tudo mais. E elas saem dali empolgadas, que estão avivadas, que receberam uma nova unção. E 2 dias depois, elas estão fazendo o mesmo que faziam antes. Avivamento não é isso. Avivamento é quando Deus mexe dentro de nós. E nós tomamos decisões, fazemos escolhas, tomamos atitudes que realmente mudam nossa vida e que influenciam a sociedade ao nosso redor. Nós precisamos de avivamento contínuo. Todos os dias nós deveríamos acordar e pedir ao nosso Deus que Ele trouxesse um avivamento para nós. Porque se você olhar na sua Bíblia, Jesus costumava orar na 4ª vigília da noite, isto é, entre 3 e 6 horas da manhã, a hora que o sono é mais pesado e mais sagrado. Jesus sabia que teria um dia pela frente difícil, oposições e milagres para realizar. Então, Jesus buscava diariamente, antes de ter um contato com as pessoas, ter um contato com o Pai, ter um contato com Deus. Nós somos, por demais, arrojados humanamente. Nós saímos por aí pregando, nós saímos por aí dizendo que estamos fazendo a obra de Deus, sem nem ao menos ter falado com Deus, sem nem ao menos ter perguntado para onde é que nós devemos ir, sem nem ao menos perguntado a Deus o que realmente Ele quer que nós façamos. Porque se você examinar os escritos bíblicos, Paulo, por exemplo, ele fala, olha, o meu desejo, o meu intuito era ir para determinado lugar, mas Deus veio e falou, não vá, você vai para esse outro aqui. Por quê? Porque a obra é de Deus. Nós só somos ferramentas, nós só somos instrumentos. Então, essa questão de avivamento, que muita gente analisa, não é, por essas demonstrações emocionais, pelo número de pessoas, tire isso da sua mente. Billy Graham, grande evangelista, ele falou que se você quer um avivamento, faça um círculo no chão, fique no meio dele e diga, Deus, começa por mim. Porque às vezes nós estamos orando por avivamento da igreja, mas só estamos pensando no pastor, estamos pensando nos outros membros. Mas o avivamento começa por nós. Quando estamos avivados, nossa casa recebe essas bênçãos. Quando estamos avivados, nossa igreja recebe essas bênçãos. Quando estamos avivados, a sociedade é abençoada. Então, é muito importante que a gente pense sobre isso. Vamos orar. Deus, eterno Pai, nos guia agora na explicação da Tua palavra. E agora abrasa os nossos corações, Senhor. Conquista nossa atenção. Nós pedimos um avivamento, mas um avivamento real, um avivamento verdadeiro. Um avivamento que faça diferença na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, na sociedade. Senhor, eu te peço agora pela nossa irmã Keila.
Ela está ali, Pai, desenganada pelos médicos, mas não desenganada por Ti, Pai. Se o Senhor ainda quer em nosso meio, opera uma maravilha, um milagre, Senhor. Se o Senhor a quer para Ti, vai preparando os corações, meu Deus, porque como está na Tua palavra, quer vivamos, quer morramos, é para o Senhor, Pai. Abençoa os demais enfermos, pessoas que estão enfermas de nossa igreja, irmã Conceição, Eliane, outros irmãos, vai derramando Tua bênção, Tua graça de cura, Senhor. Nós confiamos que o Senhor cura, mas nós entendemos que o Senhor também tem seus planos e sua vontade, e nos submetemos humildemente à Tua vontade, embora não entendamos algumas vezes, mas respeitamos a Tua vontade, em nome de Jesus, amém, Senhor. Lucas capítulo 4, a partir do verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Então aqui, pode deixar no verso 1, nós temos o início do ministério de Jesus. Na Bíblia, a Bíblia fala de Jesus com 12 anos, discutindo com os mestres da lei, com os doutores da lei do seu tempo, lá em Jerusalém. E depois, por 18 anos, a Bíblia silencia. Não sabemos o que Jesus estava fazendo. Agora, ele está com 30 anos. Se despede de sua mãe. E vai começar o ministério público do Senhor Jesus Cristo, que vai durar 3 anos e meio. Então, antes do que estamos vendo na tela, no capítulo 3 de Lucas, antes de iniciar seu ministério, Jesus se dirige ao Rio Jordão. Ele vai se encontrar com um homem que é seu primo, chamado João Batista. João Batista é o precursor de Jesus, um dos homens mais extraordinários que já viveram nesta terra. João Batista nunca operou nenhum milagre. Pode olhar na sua Bíblia. Nem um cego, nem um aleijado. Se é que ele fez, não registraram. João Batista nunca falou em línguas. Não tem aí na sua Bíblia também. Nunca expulsou demônios. Era uma pessoa diferente. O ministério dele foi curtíssimo, cerca de 6 meses. Mas ele abalou a sociedade de Israel. Até o rei Herodes se tornou inimigo de João. As autoridades religiosas ficavam atordoadas com a mensagem de João. João tinha uma mensagem de uma nota só: arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Todos os dias, para todos os públicos.
Por quê? Porque não existe avivamento real e verdadeiro sem arrependimento de pecados. Não adianta você gritar e fazer coreografia e fazer um monte de coisas se teu coração não está arrependido dos seus pecados. Não tem avivamento. Tem emoção. E a emoção passa na primeira esquina. Avivamento permanece, muda a vida, a igreja, a família, sociedade. Quando Jesus vai pregar seu primeiro sermão, a atenção está sobre ele. O que ele vai falar? É interessante. Jesus chega e prega a mesma mensagem de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Igreja, o que nós precisamos hoje é arrependimento. Diga, arrependimento. Nós temos uma igreja moderna, tem verdadeiros palácios por aí, igrejas com sala VIP, igrejas esbanjando dinheiro, tudo isso nós temos. O que falta para a gente impactar a sociedade, já que não estamos praticamente mudando esse mundo? O que falta? Arrependimento. Os judeus rasgavam suas roupas, jogavam cinzas na cabeça, botavam o rosto no chão, choravam, arrependidos, confessando seus pecados. Mas hoje é festa, é pulo, é dança, é coreografia. Por quê? Porque essa mensagem não está tocando nos corações. Porque a palavra não está sendo enraizada. Guardei a tua palavra no meu coração, não é na estante. Bíblia bonita é a Bíblia riscada. Bíblia bonita é a Bíblia sarrabuiada, irmão. Bíblia bonita é a Bíblia que você abre. Não é a Bíblia que tem 10 anos e está lá na estante. Um dia um homem foi trocar uma Bíblia lá na livraria depois de 6 anos. Eu troco qualquer mercadoria, mas eu fiquei aborrecido. Sabe por quê? Porque o defeito estava no primeiro capítulo de Gênesis. 6 anos depois ele foi descobrir. É isso que nós estamos fazendo com a Bíblia. É isso que nós estamos fazendo com a palavra. A mensagem de João Batista era uma só. A mensagem de Jesus era uma só. Jesus nunca pregou que seus discípulos teriam carros, aviões, apartamentos, um monte de bens. Nenhum discípulo de Jesus deixou nenhuma herança. Quando eu levo as nossas caravanas para Israel, nós visitamos as ruínas da casa de Pedro, ao lado de uma sinagoga. A casa pequena, simples, onde a Bíblia diz que morava inclusive a sogra dele. Pedro devia ser gente boa, né? A sogra morar com ele, ser gente boa. Apesar dele ser muito duro, mas com a sogra ele era calmo. Mas hoje a pregação é: você vai ter, você vai ter, você vai acumular, você vai receber. Meu irmão, pare um pouco. Quando o avivamento chegar no teu coração,
você vai parar e vai perguntar assim: Senhor, o que é que eu posso dar? Senhor, o que é que eu posso fazer? E não o que eu posso receber. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Paulo foi jogado no chão, lá na sua caminhada para Damasco, quando encontrou-se com Deus. A pergunta dele foi: Senhor, quem és tu? E Deus disse: eu sou Deus, que você está perseguindo. E o que é que eu posso o quê? Fazer? Ele não perguntou o que é que eu posso ter, o que é que o Senhor vai me dar. Ele disse: não, o que é que eu posso fazer? O que é que o Senhor quer de mim? E Deus quis muito de Paulo. Deus quis a vida dele. Deus quis que Paulo se dedicasse completamente a ele. Quando o avivamento brota no nosso coração, irmãos, nós somos crentes dedicados. Ninguém precisa pedir nada da gente, oferta, dízimo. Ninguém precisa que a gente que fique chamando a gente para a igreja, ameaçando. Ninguém precisa. Sabe por quê? Porque isso vai nascer de um coração avivado. Isso vai nascer de um coração que foi impactado por Deus. Então Jesus chega no Jordão. Olha aí. João Batista está ali, vestido de pele de camelos. Um homem que é totalmente dedicado ao Senhor. Ele está batizando. Jesus chega e ele fala: olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu não sou digno de desatar as alparcas dele. Jesus começa a entrar na água e João fala: não, é o Senhor que tem que me batizar. E Jesus fala: não, eu estou aqui, porque algo vai acontecer. Primeiro, para comprovar seu ministério, que você é um profeta de Deus. Porque Jesus disse: ninguém nasceu de mulher maior do que João Batista. Pense nisso. Um homem que nunca realizou um milagre. Eu acho interessante isso na Bíblia, sabe? Enoque foi arrebatado. Ele não experimentou essa morte que nós experimentamos. E a única coisa que tem sobre Enoque é: ele andou com Deus. Nenhum milagre. Nenhum. Nenhuma manifestação desses dons que tem por aí. Não. Só amizade com Deus. Só amizade com Deus. Chegou o momento que Deus falou: Enoque, nós não vamos mais ficar nessa não. A gente se encontra e eu tenho que ir embora. Hoje você vai comigo. Botou a mão no ombro de Enoque. Seria tão bom se fosse assim, as funerárias estariam tudo fechadas. Não é verdade? O Senhor chegava aqui e alguém que tem tanto prazer em estar na presença do Senhor, olha, eu vou fazer isso com temor. Gente que está aqui, que diz todo dia: Maranata. O que é Maranata? Vem, Senhor. Gente que acorda e ora. Gente que lê a Bíblia todo dia. Gente que diz: Senhor, eu te quero mais do que tudo. Aí Deus chegasse aqui agora, botava a mão no braço. Cadê o irmão? Já foi. Eu estou dizendo isso com temor, porque tem alguns que dizem: essa oração eu não vou fazer. Que ele não quer ir para o céu. Sabe, os crentes, irmão, não querem mais ir para o céu. É verdade. Eles estão tão acostumados aqui nesse mundo agora, que para Deus tirar a gente daqui, às vezes Ele tem que tirar tudo que a gente tem. Ele tem que tirar o emprego, tem que tirar os bens, para a gente dizer: Senhor, me leva. Porque a gente está tão bem, a gente tem tanta expectativa, a gente gosta tanto dessa terra horrível, a gente gosta tanto, que a gente não quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Então vou orar agora por você. Já acertei com a funerária, ela já está chegando, porque ninguém vai entrar no céu do jeito que está. Você viu? Irmãos, olha como é. Eu não estou envergonhando você, não. Tem hora que eu também peço ao Senhor: Senhor, passa a minha senha. Passa para o próximo. Porque a gente quer ficar, irmãos.
A gente não acha que é uma bênção, sabe? Quando a pessoa está sofrendo e Deus leva. A gente não acha que isso é uma bênção. A gente acha que isso é uma maldição. A gente acha que Deus não ouviu nossa oração. A gente acha que Deus não foi bom. Mas Deus falou assim: é meu servo. Não quero mais que ele viva tomando esses remédios, passando por esse tratamento agressivo. Vem para a glória, filho. Entra no gozo do teu Senhor. Jesus entra no rio, e entra mesmo, está na sua Bíblia. Jesus não é batizado por aspersão, porque não tem sentido você entrar no rio e o cara jogar água em cima de você. Certo? Então, na Bíblia está escrito que Jesus saiu do rio. Se ele saiu, quem é inteligente? O que é que ele fez? Ele entrou. Se ele entrou, ele foi mergulhado. Não tem sentido jogar água na cabeça quem está com água até aqui. Então, João Batista batiza Jesus. E Jesus está comprovando ali: esse homem é de Deus. Tanto é que depois as autoridades religiosas ficam enroladas quando Jesus pergunta dela: o batismo de João era de Deus ou era dos homens? Porque Jesus comprovou aquele ministério. E sabe, ali naquela hora desceu o Espírito Santo sobre Jesus. E disse o quê? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Foi muito importante. Porque Jesus não tinha pai terreno. E talvez muitas pessoas dissessem: ele não tem pai, é um filho bastardo. Então no batismo a voz apareceu alto: este é meu filho amado. Ele é filho de Deus, ele é meu filho. E aí, Jesus sai e entramos aí nessa beleza que está diante de nós. Vamos lá, rapidamente. Jesus, que mais? Pare aí. Pare. Jesus o quê? Cheio do Espírito Santo, pastor Rodrigo. Ele não saiu dali, sabe, cheio de riquezas, sabe, cheio de gente. Não tinha nem ninguém ainda. Ele ainda ia chamar os 12. Mas ele saiu dali cheio do Espírito Santo. Diga Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. Ele saiu cheio do Espírito Santo. Porque ao lado do arrependimento, o que a igreja hoje precisa é o quê? Do Espírito Santo. Não é dessa manifestação que dizem que é do Espírito Santo. Jesus nunca jogou seu manto em ninguém. Mas tem pastor aí jogando paletó, né? Jogando camisa. Jesus nunca jogou seu manto em ninguém. Jesus nunca botou as mãos numa pessoa, a não ser no endemoniado, e ela ficou estribuchando no chão. Blá, 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 blá. O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em mim. Não. Depois desse episódio, quando Jesus chega em Nazaré, eu achei tão interessante, estava estudando isso, e Deus vai me mostrando cada coisa. Depois de sair, Jesus vai para Nazaré, depois da tentação, a cidade de infância dele. Ele vai numa sinagoga no sábado, dá um livro para ele ler, e lê lá em Isaías: o Espírito de Deus está sobre mim. Olha aí, sobre mim. Sabe como é que Jesus estava fazendo isso? Sentado. Eu nunca tinha visto isso. Não sei se você já viu, Josa. Está lá, deram uma cadeira, Jesus sentou. Depois que ele leu esse texto, acredite que na hora que ele foi pregar, talvez tenha ficado em pé. Mas ele se sentou. Para com esse trimilico. Me perdoe. Tá bom? Para com esse negócio de ficar elétrico. O Espírito desceu, estou elétrico agora.
220. Talvez quando o Espírito encher teu coração, você vai ser a pessoa mais calma. Você vai ser um marido calmo, um esposo calmo. Vai ser um irmão que senta ali, está intercedendo pelo pregador. Está fazendo toda a diferença. Porque tem irmão, sabe, que ele diz que está cheio do Espírito Santo. Essa hora, vou falar, hein? Ele está no celular. Quem está no celular aí? Meu Deus. Mas pastor, eu estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não manda mensagem não, é SMS. O Espírito Santo não usa WhatsApp. Sabe? O Espírito Santo, quando ele quer falar com você, ele vem assim, ó, olho a olho. Ele fala, você é meu filho, você está errado. Eu estou te disciplinando, você tem que mudar. Isso é o Espírito Santo. Não, estou procurando aqui no WhatsApp o Espírito. Ele vai mandar uma mensagem. Tenha cuidado, meu irmão. Um dos textos mais temerosos da Bíblia que eu leio é quando diz que Satanás se transforma até mesmo em anjo de luz. Quem aparece com chifre, eu nem vou dizer, não é Satanás. Tá bom? Tome cuidado. Se você vir algum chifre aí, tome cuidado. É Satanás, não. Tá certo? Aquele garfo de 3 dentes. Satanás aparecesse assim, irmão, não tinha nada nesse mundo servindo a Satanás. Mas tem até igreja de Satanás. Tem seita de Satanás. Vá lá para você ver se Satanás está com garfo. Ele apareceu bonito. Bonito. Então, escuta, meu irmão. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não é que nós precisamos do Espírito Santo. Veja bem aí, ó, cheio. Cheio porque Jesus já tinha o Espírito Santo. Nós cremos que você recebe o Espírito Santo quando aceita Jesus. A Bíblia diz que foi o Espírito que convenceu você. A Bíblia diz que se você não tem o Espírito, você não é de Deus. Então você tem o Espírito Santo. Mas você está cheio. Como é que enche do Espírito Santo? Consagrando, santificando, se arrependendo, confessando. Ou seja, à medida que você vai tirando a sujeira, como a gente viu ainda há pouco, o Espírito Santo vai o quê? Dominando. Dominando. Menos sujeira, mais espaço para o Espírito. Mais sujeira, menos espaço para o Espírito. Então, Jesus saiu cheio do Espírito. Olha só, de novo lá no fim, voltou do Rio Jordão e foi o quê? Foi o quê? Conduzido pelo Espírito. Você está entendendo? Era o Espírito. Era o Espírito. O Espírito conduziu Jesus para quê? Para a tentação depois disso daí. Para ter um embate com Satanás. Porque a gente pensa que Jesus se preparou no deserto para enfrentar Satanás. Não, Jesus se preparou muito antes. Ele, quando saiu do batismo, já saiu cheio do Espírito Santo. E o próprio Espírito falou, vou levar você para você vencer Satanás, já que Adão não conseguiu. E Jesus, então, enfrenta a tentação. Você conhece, não vamos ler. E ele vence Satanás. Ele vence Satanás. Passa o verso 2. Olha só. Onde foi tentado pelo diabo, quantos dias? A gente pensa que Jesus foi tentado pelo diabo depois dos 40 dias. Passou 40 dias, entendeu, Valdir? Orando, jejuando. Aí depois que ele passou isso, o diabo chegou. Eu fui entender. Não! Ele foi tentado durante os 40 dias. Era uma tentação após a outra. Era o diabo tentando derrubar o Cristo. Porque se Jesus se ajoelha diante do diabo e o adora, nossa igreja já era. Nossa salvação já era. Tá certo? Jesus podia transformar pedras em pães? Sim. Era só um milagre. Mas ele estaria fazendo isso para quê? Para seu benefício próprio e atendendo a ordem de quem?
de Satanás. Nem sempre Satanás vai mandar você fazer uma coisa errada. Às vezes ele vai mandar você fazer uma coisa certa. Não é? Ele vai dizer para você, vá para a igreja hoje. Será que Satanás diz isso? Diz. Aí o cara chega, senta ali e começa. No celular, e se levanta, e sai. A bexiga dele não para. Ele mija a cada 5 minutos. Não vou dizer urinar não, é mijar mesmo. Os banheiros são bonitos, são bons. Sente sede a cada 1 minuto. Na casa dele não é assim, mas aqui é. Por quê? Porque ele foi mandado por quem? Pelo inimigo. Ele foi mandado pelo inimigo. Às vezes, irmão, a gente está pregando aqui e tem um irmão atrapalhando. Sabe, a gente está pregando, eu prego sem esboço, ele está conversando. Um dia eu já saí daqui, quando eu tinha menos juízo, e fui lá na galeria, com 3 adolescentes. Vocês vão se calar, ou eu vou ter que tirar vocês daqui. Eles ficaram olhando assim, o pastor é brabo. Irmãos, o diabo não é sempre manda você fazer as coisas erradas, não. Não, vai para o teu emprego. Só que faz o seguinte, não trabalha. Fica enrolando. Trabalhar é uma coisa boa, mas enrolar é uma coisa ruim. Então ele falou para Jesus, transforma a pedra em pão, você está com fome, cara. Jesus falou, não. Porque Jesus está cheio do Espírito Santo, entendeu? Então, amado, se você está cheio do Espírito Santo, volto a dizer para você, a tua vida vai reluzir em nome de Jesus. A tua luz vai estar acesa. Se você está cheio do Espírito Santo, teus filhos vão olhar para você e vão dizer, poxa, meu pai é diferente. Ele não é um religioso, ele é cheio do Espírito Santo. Porque o pai religioso, irmãos, aqui, sabe, ele ora, ele abraça o filho. Agora, quando ele chega ali no carro, que ele já sai do estacionamento, ninguém está mais vendo, aí ele fala, seu capeta. Aí começa a agredir o filho. Porque ele é religioso, irmão. Religioso, qualquer um pode ser. Olha, as pessoas são religiosas, arrastam cruz na rua, sobe monte. Outro dia o cara falou aí, pastor, eu tenho que subir um monte, sabe, para Deus me dar um avivamento. Eu falei, é mesmo, rapaz? Quer dizer que, onde é que tem esse mandamento aí? A única vez que os discípulos subiram um monte foi na transfiguração. E foram só Pedro, João e Tiago. Os outros estavam lá embaixo, ralando para expulsar um demônio. Não, eu tenho que subir um monte. Quanto mais alto o monte, mais Deus vai me dar o avivamento. Mas é assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. Quer dizer que se você estiver no seu quarto orando, pelo menos está na minha Bíblia, entra no teu quarto, não está na minha Bíblia, sobe o monte. Na minha Bíblia está, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto, que ele está vendo em secreto, vai te abençoar. Não, mas aí não dá, pastor, porque eu tenho que fazer algum esforço. Não, você só tem que se entregar e Deus vai fazer o avivamento. Sabe, Deus vai fazer isso. Não, eu tenho que arrastar uma cruz, porque se eu não arrastar a cruz, mas Jesus já carregou a cruz que era tua, ele já carregou a cruz que era minha, para que eu tenho que carregar a cruz que ele carregou? Não, renuncie-se a si mesmo, carregue a sua cruz, não é carregar uma cruz física, irmãos, a nossa cruz pode ser variada, tá certo? Pode ser uma dificuldade, pode ser uma doença, pode ser alguma coisa que Deus está permitindo ali, um peso, um sacrifício que a gente faça, mas não para Ele nos abençoar. Jesus te abençoa de graça, tá certo? Quando você dorme, Deus cuida de você. É Ele que faz teu coração funcionar, é Ele que faz teu coração, é Ele que faz teus pulmões funcionarem, dormindo, tá certo? Então, Jesus estava cheio do Espírito Santo. E a mensagem de João e de Jesus era,
arrependei-vos. O que nós precisamos para arrependimento? O que nós precisamos, desculpa, para avivamento? Diga, arrependimento e plenitude do Espírito Santo. Se você está pleno do Espírito Santo, você vai ser um crente diferente. Até um crente você vai ser diferente. Você vai louvar consciente. Você vai dizer glória consciente. Você vai dizer aleluia consciente. Você não vai ficar dizendo as coisas sem estar consciente, porque você está cheio do Espírito Santo. Mas pastor, não estou vendo ninguém gritando, pulando, caindo pelo chão. O Senhor não deu nem um pulo ainda. Pois é. Leia lá sobre Elias, né? Veio a tempestade, veio o terremoto. Aí veio uma brisa bem suave. Era onde o Senhor estava. Porque o Senhor quer mexer com a gente, irmãos. O Senhor quer mexer aqui dentro. O nosso problema não é externo, o nosso problema é aqui dentro. E nós estamos precisando de uma igreja assim. Nós estamos precisando de crentes assim. Nós estamos precisando de políticos assim. Porque os políticos evangélicos não estão fazendo diferença. Porque as pessoas evangélicas não estão fazendo diferença. E a gente precisa fazer diferença. João Batista fez diferença. Jesus fez diferença. Amém? Glórias a Deus. Baixe sua cabeça.